Nós estamos falando aqui de duas doutrinas que tinham muitos antagonismos. Primeiro, nós estamos falando de uma corrente religiosa que tinha 1.600 anos, 16 séculos, que havia sido passada de geração para geração, atravessado a história e chegado nos tempos de Paulo, contra uma doutrina que tinha cerca de 2 décadas. Se nós considerarmos que a carta de Paulo aos Gálatas é a primeira carta escrita pelo apóstolo, é o primeiro documento produzido pelo apóstolo Paulo, a carta aos Gálatas, e ela foi escrita por volta do ano 40, e Jesus foi assunto ao céu no ano 33, nós estamos falando aqui de uma doutrina com quase 2 décadas, que ainda não havia completado 2 décadas. Ou seja, uma doutrina de quase 2 décadas, enfrentando uma de 16 séculos. Dá para imaginar o que é isso? Quando você lê a carta escrita aos Hebreus, qual era o problema que o escritor aos Hebreus estava tentando resolver? Aquilo que estava acontecendo nas igrejas da Galácia. Os cristãos estavam abandonando a fé cristã e voltando às práticas do judaísmo, porque não havia dentro do cristianismo rituais, cultos pomposos, sacrifícios, a figura de um sacerdote, como havia no judaísmo. Então, muitos cristãos estavam abandonando o cristianismo para voltarem às práticas do judaísmo. É por isso que há a carta aos Hebreus, mostrando que a nova aliança é superior à velha aliança. E é mais ou menos isso que Paulo está fazendo aqui. Agora, Paulo, ele vai ser um pouco mais duro. Ele está arregaçando as mangas, lançando mão da armadura de Deus e está partindo para o tudo ou nada para fazer com que aqueles crentes da Galácia acordassem e percebessem o erro que eles estavam cometendo, porque pelo que nós podemos observar aqui, irmãos, muitos estavam sim abandonando a graça de Cristo, abandonando a liberdade que havia em Cristo e voltando à escravidão da lei mosaica. Então Paulo agora nos capítulos 3 e 4, como um verdadeiro soldado, como um verdadeiro pastor, ele vai defender o rebanho, mas ele não vai poupar o rebanho. Ele vai ser duro, contundente, vai usar palavras duras. E aqui eu volto a reproduzir aquilo que eu havia falado para vocês. Quem ama, quem realmente ama, às vezes é duro. Eu tenho 2 filhas, eu amo minhas filhas, elas sabem disso. Vez ou outra, eu preciso ser duro com elas, falar um pouco mais firme. Às vezes eu preciso colocar limites, ser mais contundente, usar uma palavra que eu não tenho costume de usar de vez em quando, porque o amor faz isso. Então, se nós amamos, de vez em quando nós precisamos ser diretos como o apóstolo Paulo está sendo. E ele aqui, irmãos, nos capítulos 3 e 4 de Gálatas, ele vai usar 6 argumentos. Ele está dizendo, olha, a graça é superior à lei. Moisés, ele é inferior a Cristo. Aqueles que creram em Cristo não precisam mais obedecer aos rudimentos da lei. E para provar isso, ele vai usar 6 argumentos. Nós vamos ver o primeiro hoje. Quais são esses argumentos? Primeiro, o argumento da experiência pessoal que eles tiveram. Está aí em Gálatas 3, de 1 a 5. Depois ele vai usar o argumento escriturístico. Ele vai usar a própria palavra de Deus. Gálatas 3, de 6 a 14. Depois, ele usa um argumento lógico. Ele vai basear-se no caráter
e no funcionamento da aliança. Gálatas 3, 15 a 29. Depois ele usa o argumento histórico. Gálatas 4, de 1 a 11. Depois o argumento sentimental, que é Gálatas 4, de 12 a 18. E termina com um argumento alegórico. Gálatas 4, 19 a 31. Então são 6 argumentos para mostrar para aquele povo o perigo que eles estavam correndo ao abandonar a graça de Deus e irem atrás da falácia dos judaizantes. Isso pode representar o que para nós hoje? O povo de Deus precisa, irmãos, verdadeiramente entender que hoje há muitas vozes que dizem ser vozes relacionadas a Deus. Há muito ensino, há muitas proposições, há muitas sugestões, muitas opções, muito modismo sendo oferecido no fast food da fé. Cristãos precisam estar com seus corações plantados na palavra de Deus para que eles possam realmente, independente daquilo que ouvem, daquilo que conhecem, caminhar firme, caminharem reto, dentro daquilo que o Espírito Santo confirmou em seus corações. Então, esses argumentos de Paulo têm tudo a ver conosco. E eu quero convidar você a não faltar nos próximos domingos, porque em cada um deles nós vamos extrair lições preciosas para a nossa vida. Qual é o primeiro argumento, então, que Paulo vai usar? É o argumento da experiência pessoal. E ele vai dizer assim, lá no versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? A palavra aqui que me chama a atenção é a palavra fascinou. Os judaizantes, com seus discursos bem elaborados, com a sua prédica bem estabelecida, estavam conseguindo fascinar os crentes da Galácia, colocando dúvidas nos seus corações e fazendo-os considerar essa possibilidade. E aí Paulo pega pesado. E ele vai dizer aqui, eu falei para vocês, a palavra insensatos aqui significa loucos, doidos. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: escutem aqui, vocês estão loucos, vocês perderam o juízo. É isso que Paulo está dizendo. Vocês realmente estão fora de si. Vocês perderam o controle da sua sanidade mental, porque é isso que está aparecendo. Quando vocês simplesmente estão abdicando da experiência que vocês tiveram com Cristo Jesus. Em outras palavras, irmãos, o que Paulo quer dizer é o seguinte: não é possível que a experiência de conversão de vocês não foi legítima. Quer dizer, então, que toda aquela fé que vocês demonstraram não foi real? Não é possível. Onde está a firmeza de vocês em Cristo? E a experiência de vocês nele foi em vão? Irmão, se tem uma coisa que nós não podemos esquecer, é a nossa experiência de conversão, e cada um de nós teve a sua. Eu me lembro que antes de conhecer a palavra de Deus, eu lia a Bíblia diversas vezes, eu li. Eu estudei a palavra de Deus, eu li a palavra de Deus, eu tinha uma Bíblia na minha casa que estava diretamente, constantemente diante dos meus olhos. Mas eu estava cego. Eu lia, mas não compreendia. Até aquele dia, quando eu adentrei a igreja e o Espírito Santo abriu os meus olhos espirituais, eu me lembro como se fosse ontem. E uma enxurrada, um balde de graça. Balde, eu ainda estou sendo injusto, eu não sei nem o que dizer. Um banho de graça invadiu meu coração e eu fui tomado por uma alegria que eu nunca havia sentido na minha vida. E agora, cada um daqueles versículos que eu antes lia, agora fazem todo sentido para mim. E eu tive uma vontade
louca de fazer o que Pedro disse para Jesus no Monte da Transfiguração. É bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas aqui, vamos ficar por aqui mesmo. Porque eu não queria sair daquele lugar, eu senti dentro daquele lugar algo que eu nunca tinha sentido. Eu não me esqueço da minha experiência com Jesus. Eu não me esqueço. E os Gálatas também tiveram a experiência deles. E Paulo diz uma coisa muito interessante aqui no versículo 1, ele fala assim: a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está querendo dizer que a pregação dele foi tão veemente, mas tão veemente, tão contundente, que era como se os Gálatas estivessem vendo Cristo crucificado diante deles. A palavra aqui significa retratado publicamente ou anunciado em um cartaz. Paulo pregou com tanta fé e com tanto amor e com tanta convicção, que a sensação é de que Jesus Cristo estava ali, crucificado na frente dos Gálatas. Eles tiveram essa experiência. Dá para imaginar o que é isso? Você ouviu uma pregação e aquela pregação tocar tão diretamente o seu coração que a sensação que se tem é de que você talvez estivesse ali naquele momento experimentando tudo aquilo. Foi isso que aconteceu. Foi uma experiência maravilhosa que os crentes da Galácia tiveram. E agora eles estavam trocando tudo isso pela falácia dos judaizantes, dizendo para eles que para que eles pudessem ter uma completude, era necessário guardar a lei de Moisés. Aí Paulo está dizendo: vocês estão loucos, não é possível que vocês estão se esquecendo da experiência de conversão de vocês. Não é possível que vocês estão abandonando esse momento maravilhoso que vocês tiveram lá atrás. Eu poderia perguntar aqui agora a cada irmão: você se lembra da sua experiência de conversão? E tenho certeza de que você vai se lembrar. Mas isso é algo, irmãos, que precisa estar latente no nosso coração para nos manter firmes, porque o diabo sabe que cada um teve a sua experiência. E ele vai tentar, de alguma maneira, tirar isso do seu coração. O Warren Wiersbe vai dizer uma coisa muito interessante lá no comentário bíblico dele. Ele diz assim, no comentário bíblico de Gálatas, ele disse assim: da mesma forma como costumamos colocar informações importantes em um cartaz e afixá-lo em lugar público, Paulo apresentou Cristo abertamente aos Gálatas, com grande ênfase em sua morte na cruz pelos pecadores. Eles ouviram essa verdade, creram nela e lhe obedeceram. Como resultado, nasceram de novo e passaram a fazer parte da família de Deus. É triste quando você percebe que, infelizmente, aquilo que eu já tive de experiência com Jesus não é suficiente para me dar esperança, não é suficiente para me manter firme, não é suficiente para me manter de pé. A palavra de Deus diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quantas e quantas experiências você já teve com Jesus? Quantas e quantas experiências você já teve com Deus? Será que isso não é suficiente para manter você de pé, olhando para cima, caminhando, aguentando as dificuldades? É isso que Paulo está dizendo. Será que o que vocês tiveram de experiência com Jesus não foi suficiente? E aí ele faz uma segunda, não é uma segunda consideração aqui, que é muito importante, aqui no versículo 2. Ele vai dizer assim: só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito, vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Porque o Espírito Santo está habitando em vocês. Quem é que pregou para vocês e o Espírito Santo passou a habitar em vocês? Foi Moisés ou foi Cristo? Ou seja, o Espírito Santo está em vocês com a pregação de Paulo ou com a pregação dos judaizantes? O que é que produziu? Quem colocou o Espírito Santo em vocês? Irmãos, nós precisamos entender uma coisa muito importante, que o Warren Wiersbe novamente diz aqui
no seu comentário expositivo de Gálatas, página 913. Ele diz assim: é importante compreender a obra do Espírito na salvação e na vida cristã. O Espírito Santo convence a pessoa do pecado e lhe revela Cristo. João 16, de 7 a 11. O pecador pode resistir ao Espírito, Atos 7, 51, ou se entregar a ele e crer em Jesus Cristo. Quando o pecador crê em Cristo, dizemos que ele é nascido do Espírito, João 3, 1 a 8, e que recebe nova vida. Também é batizado pelo Espírito, de modo que se torna parte do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 12 a 14. O cristão é selado pelo Espírito, Efésios 1, 13 e 14, como garantia de que um dia participará da glória de Cristo. Uma vez que o Espírito Santo faz tanta coisa pelo cristão, isso significa que todo o que crê tem responsabilidade para com o Espírito Santo. Preste atenção, que habita em seu corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. O cristão deve andar no Espírito, Gálatas 5, 16 e 25, lendo a palavra, orando e obedecendo à vontade de Deus. Se desobedecer a Deus, entristecerá o Espírito. Efésios 4, 30. Se persistir em seu pecado, apagará o Espírito. 1 Tessalonicenses 5, 19. Então, quando os Gálatas estavam voltando às práticas da lei, eles estavam simplesmente silenciando o Espírito Santo neles. Porque o Espírito Santo habitava neles e lhes revelava a verdade de Deus todos os dias. Observe você que todos os dias, na medida em que vamos tendo intimidade com o Espírito, as coisas de Deus vão se clareando para nós. E nós vamos começando a entender coisas que possivelmente não entendíamos. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa e eu disse para essa pessoa: é impressionante como você é uma pessoa hoje totalmente diferente do que você era antes. E é algo silencioso, mas quem é que faz isso? É o Espírito Santo que vai nos fazendo conquistar as verdades de Deus. A verdade de Deus é uma coisa que você conquista todo dia, na intimidade que você mantém com o Espírito. Então os Gálatas estavam abrindo mão disso, dando ouvidos aos judaizantes. E aí Paulo vai, eu estou falando para vocês que Paulo está sendo duro, ele vai dizer assim no versículo 3, olha só: sois vós tão insensatos, ou seja, tão loucos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Vocês começaram no Espírito, terminem no Espírito. Vocês se lembram, quarta-feira nós falamos aqui, em nossa exposição de 1 Reis, que o importante não é você começar bem. É bom começar bem, mas o mais importante é você terminar bem. Isso é que é importante. Tem uma frase que sintetiza isso que eu acabei de dizer. A frase diz assim: Satanás não se importa muito como começamos. Ele sabe muito bem como agir para que não terminemos como começamos. Entende? É isso que Satanás faz. Como é que você começou? Alegre, feliz, entusiasmado, uma alegria que invadiu seu coração. Você começou bem. Você tinha vontade de estar na igreja todo dia. Você achava pouco, não é ter culto 3 vezes por semana. Você queria que tivesse culto todo dia. Você queria estar na igreja domingo de manhã, você queria estar na igreja domingo à noite, você queria estar na casa do pastor, conversando com o pastor. É uma fome, é uma sede que brota no nosso coração impressionante. É assim que nós começamos a vida cristã. Mas aí, se a gente não mantiver isso, se a gente não alimentar isso, se a gente não der ao Espírito o alimento que ele busca, e aqui eu não estou falando do Espírito Santo, mas eu estou falando a nossa parte espiritual, nós vamos morrendo no meio do caminho. E é aí que acontece de muitos pararem, de muitos desistirem. Começaram bem, mas não estão terminando bem. E é isso que os judaizantes estavam fazendo na igreja. Eles haviam começado bem a sua experiência com Cristo, mas com aquela coisa de ouvirem o tempo todo que eles também precisavam da lei, precisavam ser circuncidados, precisavam guardar o sábado,
precisavam se abster de comidas impuras, precisavam guardar as festas, precisavam ir no templo, oferecer holocaustos. Eles começaram a diminuir o ímpeto e foram se abrindo para isso e, consequentemente, a alegria, o entusiasmo, a força foi diminuindo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo que habita em nós, ele tem ciúmes. Ele não aceita dividir você com outro. Entende? Ou o seu coração é todo do Espírito, ou as coisas não vão dar certo. O Espírito Santo, a palavra de Deus diz isso. Ele age em nós com intenso ciúme. Não é um ciúme humano defeituoso. É um zelo que ele tem dentro da sua prerrogativa divina, que é muito, muito, muito além da nossa capacidade de entender. Mas ou você é do Espírito, ou ele vai se calar, meu querido irmão. Ele vai simplesmente ficar calado em você, porque ele não aceita dividir o seu coração. Ele quer você por inteiro para ele, não importa como você esteja. Talvez você esteja cheio de defeitos, não importa, é meu e eu vou trabalhar. Não importa quanto tempo demore, não importa quantos defeitos tenha, é meu, eu selei e eu vou trabalhar, porque eu sei como trabalhar no meu filho. É isso que o Espírito Santo faz. Então o que é que os crentes da Galácia estavam fazendo? Eles haviam começado bem no Espírito, mas Paulo está dizendo, vocês estão começando no Espírito, estão terminando na carne. Não há como ter as duas coisas. Irmão amado, irmã amada, escute o que eu vou dizer para vocês, com amor, autorizado pela palavra de Deus, faça uma escolha, não há como ter as duas coisas. Você não pode ter Jesus Cristo e o mundo morando no seu coração. Ou você se entrega para o Senhor Jesus e diz, tem misericórdia de mim, trabalhe onde for necessário, mas eu quero ficar só com o Senhor. Ou você então desiste desse negócio, porque as duas coisas é impossível. Aqui, você começou no Espírito, termine no Espírito, caminhe no Espírito, viva no Espírito, alimente-se do Espírito, invista em seu relacionamento com o Espírito. Um dia você vai estar bem, outro dia você não estará tão bem assim. Um dia você vai estar alegre, outro dia você vai estar triste. Um dia você vai estar em cima, outro dia você vai estar embaixo, faz parte. Mas não abra mão de caminhar no Espírito. Coloque diante do Senhor as suas fragilidades. Mas não fique dando ouvidos a essas vozes, a esses ruídos que andam por aí, cuja única finalidade é tirar você da presença de Deus. E aí, irmãos, Paulo vai dentro desse argumento da experiência pessoal, porque eles tiveram uma experiência com Jesus Cristo no dia que nasceram de novo, estavam tendo experiência com o Espírito dia após dia, e havia outra coisa muito importante dentro desta experiência pessoal que Paulo vai dizer no versículo 4. Ele vai dizer assim, será que em vão tenhais padecido tanto? Será em vão, que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Ser cristão naqueles tempos, vocês já sabem, era assinar um contrato com o martírio. A coisa estava ficando difícil. As arenas romanas já estavam começando a serem preparadas, né, dentro do circo romano, as arenas já estavam começando a serem preparadas para receberem cristãos que dariam sua vida por Jesus. Os judaizantes estavam em cima. Você dizer que era um cristão naquela conjuntura era o mesmo que pedir para morrer. Eles haviam sofrido tanto, e agora Paulo está dizendo, não é possível. Vocês sofreram tanto por amor a Jesus, vocês sofreram tanto por serem fiéis a Jesus, e agora vocês estão abrindo mão disso para voltarem às práticas da lei. Certa vez eu estava conversando com uma irmã aqui da igreja, que estava passando por uma luta terrível, um problema terrível. Que problema essa irmã estava enfrentando? Irmãos, eu fiquei solidarizado com o sofrimento dessa irmã. E aí,
E foi o que eu fiz? Fui lá tentar consolar a irmã, né? Fui conversar com a irmã. E aí, irmãos, na minha inocência, eu disse assim para a irmã: ô, minha amada irmã, quanto sofrimento para uma pessoa que já sofreu tanto, não é possível. A irmã tem sofrido demais. Quanto sofrimento, irmã, achando que eu estava consolando a irmã. Ela disse para mim o seguinte: eu sei, pastor, eu sei, mas eu estou cumprindo o restante dos sofrimentos de Cristo em mim. Por isso estou me alegrando. Eu simplesmente me calei, corei e percebi quem consolou quem. Sabe, irmãos, Deus não desperdiça sofrimento na vida do seu filho. Cada sofrimento, cada dificuldade, cada luta, cada problema é contabilizado na contabilidade de Deus a seu favor. E um dia você vai entender. Um dia você vai compreender. E aí Paulo está dizendo para os Gálatas: não é possível, eu sou testemunha do sofrimento de vocês. Eu vi o tanto que vocês sofreram por Jesus e agora vocês me vêm com essa, aceitando essa doutrina, este ensinamento de que vocês podem unir as duas coisas, graça e lei e graça. Que negócio é esse? E aí, Paulo vai para o momento final dessa primeira parte, dentro da experiência pessoal. Ele falou do momento da conversão, ele falou do relacionamento com o Espírito, ele falou dos sofrimentos infringidos a eles, por amor a Jesus, e agora ele fala de algo extraordinário, versículo 5, ele fala assim: aquele, pois, que vos dá o Espírito, presta atenção, irmãos, e que opera maravilhas entre vós, pelas obras da lei, ou é pela pregação da fé? Vocês estão testificando, Gálatas, milagres extraordinários no meio de vocês. Isso que está acontecendo é por conta da pregação da fé ou por conta das obras da lei? Será que vocês não estão percebendo o que está acontecendo na igreja? Quantos milagres, quantas obras extraordinárias Deus está realizando no meio de vocês? Isso é por conta de quem? Moisés ou Cristo? Observe só, está aqui algo para nós também mantermos no nosso coração como combustível para a nossa vida com Deus, as grandes obras de Deus em nós, irmãos. Ah, irmãos amados, querida igreja, primeira igreja batista em Pará de Minas, o que eu já vi de milagre acontecendo nessa igreja não é brincadeira. Você viu? Você tem percebido a ação do Espírito Santo em nós, igreja? Vocês estão percebendo o que o Espírito Santo está fazendo nessa igreja? Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo as obras do Espírito Santo nos nossos pequenos grupos? Vocês estão percebendo a obra do Espírito Santo no nosso ministério de mulheres? Vocês estão percebendo a obra do Espírito Santo naquela turminha que está lá em cima? Me perdoe, eu até me emociono. Porque o Espírito Santo está agindo no nosso meio e nós vamos trocar isso pelas guloseimas da mesa do diabo. É isso que os Gálatas estavam fazendo, menosprezando tudo aquilo para ouvir o que os judaizantes estavam dizendo. Ah, irmãos, eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou dizer aqui. O Senhor colocou isso no meu coração e eu quero compartilhar com vocês aqui. A expressão entre vós, que está aqui no versículo 5, também pode ser traduzida por dentro de vós. Esses milagres incluem, portanto, transformações extraordinárias dentro da vida dos cristãos, bem como maravilhas no meio da igreja. Agora preste atenção,
e veja se os irmãos vão concordar comigo. Preste atenção. Irmãos, quantas coisas temos presenciado em nossa igreja? Vidas sendo salvas, sendo curadas, sendo transformadas pelo poder de Deus. Aqui eu quero ler bem pausadamente. Talvez não estejamos vendo paralíticos físicos andarem, mas estamos vendo paralíticos morais e emocionais se levantarem das cadeiras do medo e da insegurança. Talvez não estejamos vendo cegos físicos enxergarem, mas estamos vendo cegos espirituais enxergarem as verdades de Deus. Talvez não estejamos vendo mortos ressuscitarem, mas estamos vendo mortos espirituais sendo trazidos de volta à vida todos os dias. Por isso eu não creio, com todo respeito, irmãos, no tal do culto de libertação, culto disso, culto daquilo. Aleluia! Todos os dias tem libertação nessa igreja. Entende? Agora, isso é obra do quê? Isso é estratégia do pastor? Não! Isso é obra do Espírito de Deus em nós. Todos os dias. Seja no templo, seja na sua casa, seja na sua família, seja nos pequenos grupos. Irmãos, Deus está realizando milagres no seio da igreja. Todos os dias. Entende? E nós vamos trocar isso pelas ninharias de Satanás. É isso que Paulo estava dizendo para a igreja, entende? Faltou pouco Paulo pegar um megafone e começar a gritar para aquele povo. Será que vocês não estão percebendo o que está acontecendo no meio de vocês? E vocês abrindo mão disso a troco de uma quinquilharia que já teve o seu papel cumprido, porque hoje, a graça é superior à antiga aliança. Eu quero pôr ponto final nesse momento de emoção que tomou conta do meu coração agora e partir então para algumas aplicações aqui muito importantes para a nossa vida e eu caminho para o final. Algumas coisas que eu posso aprender aqui e uma cristologia desse texto. Louvado seja o nome de Jesus. Primeira lição que eu aprendo: sejamos firmes e convictos na esperança para a qual fomos chamados. Irmão, fique firme, em nome de Jesus Cristo, fique firme. Está difícil, eu sei que está, vamos orar juntos, vamos nos encontrar. Aqui você que está passando por uma luta, por uma dificuldade, por um problema, vai para um pequeno grupo, vai lá conversar com a liderança, tenha experiência. Você não sabe a experiência que você está deixando de ter, não participando de um pequeno grupo da igreja, porque está uma coisa extraordinária. Vá para o pequeno grupo orar conosco durante a semana. Vamos conversar. Se você quiser conversar, deixa eu conversar com você, deixa eu orar com você. Está difícil, pastor, está complicado. Mas fique firme. Se o Espírito Santo colocou você nessa posição, fique firme, não troque isso por aquilo que o diabo está colocando diante de você, porque ele só quer uma coisa: tirar você da presença de Deus. Augustus Nicodemos disse uma coisa, e eu concordo com o tio Nico. Concordo com ele. O grande desafio nosso é viver em obediência à palavra de Deus, andando em santidade todos os dias e, às vezes, sem sentir absolutamente nada. Você ora e não sente que tem alguém do outro lado. Você abre sua Bíblia e lê, mas o texto não parece pular e saltar ao seu coração. Você obedece a Deus e só vem problemas em cima de você. O grande desafio da espiritualidade é você continuar crente, sem sentir, sem ver, sem experimentar e ainda dando tudo errado. Entende? Mas é para isso que o Senhor nos chama. Aguente firme.
Satanás sempre vai sussurrar no seu ouvido que você está no lugar errado, ou que você está entendendo da forma errada, ou que você não compreendeu nada. Ele vai querer colocar dúvida no seu coração. Ele vai querer dizer para você que você não é crente coisa nenhuma, porque você acabou de cometer um pecado. Ele vai dizer para você que é bobagem esse negócio de continuar servindo o Senhor, porque isso não vai dar em nada, e por aí vai, e blá, 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 blá. Fale para ele o seguinte: Satanás, você está perdendo seu tempo, filho. Eu estou com Jesus e ponto final. Como diz aquela música, né? Tem uma musiquinha que diz assim: estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. É musiquinha para criança, né, gente? Mas tá bom, né? Tem mensagem para a gente aí, tem ou não tem? Segunda lição que eu aprendo aqui: cuidemos da manutenção de nosso relacionamento com o Espírito Santo. Ô, querido, é todo dia. É todo dia, acorda, abre o seu olho e fala assim: ô Espírito Santo, vamos que vamos, né? Mais um dia juntos. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, deixa eu abrir minha Bíblia e começa a ler a palavra de Deus e canta um louvor e vai para o seu momento com Deus e fala com Ele e vai mantendo o Espírito Santo por perto assim de você, dentro de você, mas por perto da sua consciência, por perto ali dos seus ouvidos, por perto do seu coração, o dia inteiro. Vai alimentando, vai cuidando, vai cuidando, vai cuidando. É isso que nós temos que fazer. Porque, irmãos, nutrir uma experiência com o Espírito é a maneira de ficarmos sempre fortes e seguros. Terceira lição que eu aprendo aqui: atentemo-nos para os efeitos da fé em nós. Irmãos amados, irmãos amados, queridos irmãos, eu preciso de Jesus, eu preciso dele. Eu preciso do Espírito Santo. Tem tanta coisa em mim para ser consertada. Tem tanta coisa em mim para ser corrigida. Tem tanta coisa em mim para ser diferente. Tanta coisa. Mas não adianta, só Ele sabe como fazer. Eu preciso dele para que Ele possa colocar cada pedacinho de mim no seu lugar. Ele sabe exatamente onde está a peça defeituosa. Ele sabe como consertar. Vamos ter experiências, vamos nos atentar para aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Quem é você hoje, quem foi você no passado, o que aconteceu ontem que você poderia trazer à memória e falar: realmente, ontem eu tive essa experiência com o Senhor. É experiência todo dia. Vamos nos atentar para isso, queridos. Vamos nos atentar para isso. Aqui eu aprendo uma cristologia e termino a minha exposição. Qual é a cristologia? O que nós podemos aprender acerca de Cristo aqui? O texto já é cristológico. Mas eu quero aprender aqui com vocês: não menosprezemos as experiências que estamos tendo com Cristo dia após dia. É a presença de Cristo em nós o motivo maior de sermos o que somos e estarmos onde estamos. Agora preste atenção: Cristo em nós, esperança da glória. Entende? É isso que nós precisamos. Então, quando Satanás vier, não é, com os seus discursos, dizendo para você: rapaz, você está perdendo seu tempo, para com essa bobagem de ficar enclausurado dentro de uma igreja, vai curtir sua vida, vai aproveitar sua vida, vai se encontrar com seus amigos, a vida é curta. Diga para Satanás assim: mas quem foi que disse para você que eu não estou vivendo? Quem foi que disse para você que o que eu estou experimentando agora não é vida? Pelo contrário, eu nunca fui tão vivo na minha vida. Porque a vida é Cristo, irmãos. É com Ele que a coisa funciona. O Senhor nos abençoe. E esse é só o primeiro argumento, tá? Tem mais 5. E a gente vai vê-lo, vai ver cada um deles nos próximos domingos, permitindo Deus, né? Hoje nós falamos do argumento da experiência pessoal, não é? Que o Senhor então abençoe a sua igreja nessa manhã.